Sobre a situação jurídica do Uber e de outros aplicativos de transporte remunerado, eu converso com a advogada Verônica Lagassi, que é professora do IBMEC. Muito boa tarde, professora. Seja bem-vinda aqui ao Repórter Rio. A senhora também faz parte da OAB. Juridicamente falando, as pessoas podem continuar escolhendo o direito de ir e vir pelo transporte que quiser ou não? Bom, foi muito bem colocada aí a entrevista anterior para as pessoas, elas se manifestarem o porquê de optarem ou não pelo Uber. Na realidade, todos têm o direito de ir e vir. Tanto é que a maior pena que se dá a um ser humano é justamente a pena de prisão. O que nós temos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo é um problema chamado o direito de empreender e a dificuldade de se regular esse direito de empreender da livre iniciativa. Proibir tão somente o Uber, como foi feito com essa lei municipal 6.106, é uma atitude arbitrária e impensada do prefeito. O que deveria ser feito aí era uma regulação de modo que houvesse o quê? Uma concorrência leal entre o Uber e os taxistas. E assim, a sociedade como um todo que passasse a escolher qual é o serviço que bem lhe aprove. A minha visão é a seguinte, hoje, atualmente no país, a gente vive a maior recessão que esse país já teve. Nós estamos há 2 anos com o PIB caindo, já vinha estagnado e vem caindo. Nós temos 12 milhões de desempregados. E o mais importante é que o novo prefeito agora, é uma cobrança do Ministério Público, que normatize o Uber. Quem trabalha há muito tempo no Uber sabe que a curto prazo é excelente, mas o que acontece? Hoje o motorista, para ter o ganho que tinha antigamente, ele tem que trabalhar muito mais. E o que acontece? Hoje tem muito motorista Uber na rua. É uma exigência hoje que o novo prefeito vai ter que normatizar. O que é? Adequar a quantidade de carros. Vai ter que ter um ponto de equilíbrio entre táxi e Uber. Hoje nós temos 34 mil táxis na rua e a gente não sabe nem a quantidade de Ubers que tem na rua. Só que quem trabalha como eu à noite, você só vê Uber. O Uber é muito interessante você não parar, não ter ociosidade. Hoje você já tem ociosidade, você para, roda sem ter passageiro. Que é o desinteressante, porque para Uber o que interessa é massificar. É massificar a ferramenta e popularizar. É o quê? Tornar um uso em massa. Tanto que quem sabe, muitos motoristas, a maioria dos motoristas sabe disso, que hoje muitos passageiros pagam dinâmico de 3 e às vezes pagariam muito mais barato o táxi. Mas ele acostuma com a ferramenta, com o aplicativo, que ele nem pede mais o táxi. Então o que acontece? A Uber quer o quê? Massificar o uso do aplicativo. E está correto, ela quer, é uma empresa americana que sabe como trabalhar. Deveria ser feita aí era uma regulação de modo que houvesse o quê? Uma concorrência leal entre o Uber e os taxistas. E assim, a sociedade como um todo que passasse a escolher qual é o serviço que bem lhe aprove. É bom deixar claro que uma liminar permite que os motoristas de Uber circulem ainda pela cidade. Ou seja, na prática, nada muda até esse momento. Essa liminar, ela foi concedida por uma juíza aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, num momento em que não havia uma lei regulando a matéria. Então, hoje, a matéria passou a ser regulada por uma lei específica, que é a Lei 6.106 de 2016. Então, o que pode acontecer aí nesse processo? Obviamente que quem entrou com a ação, os advogados que entraram com a ação em favor dos taxistas, vai entrar pedindo o cancelamento dessa liminar, tendo em vista que agora tem uma lei que proíbe esse tipo de transporte. O Uber,
Por outro lado, com certeza, vai ter que entrar com uma ação pleiteando a inconstitucionalidade, a meu ver, dessa lei, tendo em vista que veda aí o livre acesso à livre iniciativa, ao direito de ir e vir, todos os primados que nós temos lá na ordem econômica relativos ao artigo 170, inclusive um deles que é muito importante, que é a questão do tratamento diferenciado ao micro e pequeno empreendedor. É bom deixar claro, doutora, que o usuário do Uber, ele não pode ser penalizado numa eventual blitz que o carro seja parado. Não, lógico que não. Lógico que ele não será penalizado. Mas o Uber, em se constatando a partir dessa lei, sim, com certeza será penalizado. A lei fala em multas. Doutora Verônica Lagasse, muito obrigado pela sua participação aqui conosco.